Salve, guerreiro! Nessa aula eu quero falar para você sobre o que são arquétipos e por que desenvolver um movimento de consciência arquetípica. Falamos nas aulas anteriores sobre consciente, inconsciente e inconsciente coletivo arquetípico. O que são, então, esses arquétipos? Eles são, segundo Jung, estruturas pré-prontas dentro da nossa psique que são análogas, funcionam de maneira parecida aos instintos dos animais. Os animais têm versões desses arquétipos dentro deles de maneiras muito mais simplificadas. As do ser humano são muito mais complexas. Então, para eles, funcionam mais parecidos com instintos. Segundo Jung, para nós temos os arquétipos. Como eu disse na aula anterior, o Jung teorizou inúmeros arquétipos. E esses dois autores que embasam o movimento teorizaram 4 para a psique masculina. Um exemplo de evidência dessa semelhança entre o instinto e o arquétipo. Você vê, vamos pegar um animal muito próximo do ser humano, os primatas, né? Um grupo de chimpanzés. Então, dentro desse grupo de chimpanzés, tem um que é mais forte, mais capaz, e ele assume uma postura de liderança no grupo. Instintivamente, sem que ele tenha lido nenhum livro, tem coisas que despertam nele que dizem, olha, você vai tomar as decisões, você vai receber a comida, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pode ser que ele tenha observado um outro macaco, tudo bem. Pode ser que ele tenha observado um outro chimpanzé. Mas existem várias coisas que despertam nele sem que ele precise observar um outro. Eu vou chegar daqui a pouco numa analogia com o ser humano para que isso fique mais claro. Quando ele assume essa postura, ele está se conectando com uma versão muito primitiva, muito simplificada do que é o arquétipo do rei para nós seres humanos. Esse chimpanzé alfa, vamos colocar dessa forma, rei, vai se cercar de outros, também fortes, capazes, betas, né? Bem controversa essa questão de alfa e beta para as espécies animais. Mas enfim, de outros fortes, capazes, que vão fazer o papel de defesa e tal, e que se vier um outro bando eles vão atacar e tudo mais. Na sua psique, esses outros chimpanzés estão acessando uma versão muito simples, muito primitiva do que é o arquétipo do guerreiro para nós seres humanos. Então essa é a correlação, a analogia que nós temos entre esses arquétipos. E eu disse antes que esse chimpanzé ele pode ter observado um outro ou não. Isso é verdade para o ser humano também. Eu posso copiar esses comportamentos, mas não é apenas por espelhamento que isso acontece. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada do paciente do Jung que se relatava imagens de uma cultura que jamais tinha visto? Eu vou dar um exemplo da minha vida, muito simples para vocês. O meu pai foi um pai melhor para mim do que o pai dele foi para ele. Eu consigo ver isso claramente pela maneira como ele narra a história dele com o pai dele e dele comigo. E do que eu sei da história dele comigo. E é muito provável que você consiga pensar em algo semelhante na sua vida. Se não com você, com alguém que você conheça, mas muito provavelmente com você. Olhar para a história de como foi a vida do teu pai e como foi a tua. Pois vê, se ele não teve o exemplo do próprio pai, que é a figura da qual ele deveria se espelhar, de onde ele acessou? Como foi possível para ele acessar essas informações adicionais sobre ser pai que fez ele melhorar essa função, ser mais capaz quando ele foi meu pai? Esse conhecimento já reside dentro do ser humano. E agora nós vamos entender o porquê de fazer um movimento de consciência arquetípica. Porque da maneira que eu vejo, todo o conhecimento da existência, não é do universo, é da existência, reside dentro do ser humano. Nós só precisamos achar o caminho para acessar. Como assim, Anderson? Cara, acompanhe o raciocínio. Isaac Newton estava lá sentado debaixo da árvore, caiu a maçã, Newton olhou e disse, pá, gravidade.
de maneira simplificada. Essa maçã que caiu já estava caindo há milhares de anos. Não aconteceu nada diferente no mundo externo para que Newton encontrasse essa resposta. Aonde foi que ele encontrou? No mundo interno. Einstein teorizou coisas que até hoje a gente está provando. Ele não tinha tecnologia para nem testar, não chegar nem perto de testar as teorias dele. Hoje nós cada vez temos mais tecnologia que nos aproxima de fazer um novo teste e dizer, opa, o Einstein estava certo, de novo. Aonde foi que ele achou essa informação, se não no mundo interno? De que fonte ele bebeu, se não nesta? Espelhou quem, se isso não existia? Como o inconsciente coletivo arquetípico é uma fonte que extrapola o ser humano, que vai além do eu, é onde eu posso beber. É a fonte na qual eu posso ir para achar a raiz, o que eu fui, nasci pré-programado para ser. Veja, aqui a gente está bebendo num conceito de ser homem que independe de nós, que antecede eu, que antecede você, que já é estabelecido pela humanidade, por si. A gente não está criando nada, nós estamos acessando a fonte. É por isso que o movimento de consciência arquetípica faz tanto sentido. Nós somos capazes de fazer esse acesso de maneira inconsciente. Como eu falei para você sobre a estrutura, de como acontece inconsciente coletivo arquetípico, depois inconsciente pessoal, depois consciente. Nós fazemos esse acesso o tempo todo. Meu mago está se fazendo presente aqui enquanto eu falo com você, para que eu possa acessar e organizar esse conhecimento dentro de mim e externalizar ele de uma maneira lógica. Mas a grande sacada dessa jornada é fazer esse movimento, fazer esse acesso de forma consciente. Tomar na mão esse conhecimento. Torná-lo palpável, acessável. Algumas aulas atrás eu falei para você que eu estava mudando a minha persona, a minha personalidade, conscientemente. E que nós também fazemos esse movimento de forma inconsciente. É isso que nós estamos aqui para aprender nesse movimento. Transformar em consciente um movimento que nós já fazemos inconscientemente nas nossas vidas. Transformar em algo que está aqui, vivo, palpável, acessível, para que eu consiga usar com mais frequência, com mais efetividade, com mais assertividade, com mais controle na minha vida. Por que tudo isso é importante? Você vai entender ao longo dos encontros a energia de cada arquétipo, o que cada arquétipo representa e o perigo que isso traz. Como assim o perigo, Aderson? Você acha que um homem extremamente violento, agressivo, pode vir a cometer um assassinato, está deixando de acessar algum arquétipo? Não. Ele está completamente entregue e conectado, identificado profundamente com o guerreiro. E é aí que mora o perigo. Como eu disse para você, essas energias são inumanas. Elas são extremamente perigosas de se acessar com toda a profundidade. A energia arquetípica é fogo. Sentado longe demais da fogueira, você passa frio. Sentado perto demais, você se queima. Ponto de equilíbrio. Lembra que eu falei que não é um ou outro? É o meio termo, é o ponto entre um e outro. Um e outro. Essa é a grande sacada. Quando esse acesso ao arquétipo se dá de forma inconsciente, pode ser de forma equilibrada, pode não ser. Quando ele se dá de forma consciente, eu estou presente nesse acesso. A minha capacidade de ter controle sobre isso é muito maior. É por isso que o caminho quádruplo foi criado como um movimento de desenvolvimento masculino
baseado em consciência arquetípica. Agora você entende, guerreiro, por que é que a sua transformação vai acontecer dessa forma. Topa o desafio? Confia que vai ser recompensador e transformador para sua vida. Te vejo na próxima aula.